A veneração de Baal e a lição de Adonai. Um detalhe interessante e importante é que a cidade de Baalbec, a Heliópolis romana, levava o nome do deus Baal, que chegou até mesmo a ser adorado pelos israelitas na antiguidade. Baal era uma divindade dos fenícios, que ganhou popularidade e foi cultuado por vários povos. Seu nome significa Senhor. Os sacerdotes de Baal queimavam incenso, praticavam danças rituais, sacrificavam crianças e cortavam seus próprios corpos em cerimônias, com o intuito de exaltar o falso deus. Mesmo com todas estas abominações, os israelitas ainda se inclinaram e adoraram Baal, principalmente na época de Acabe, o rei de Israel, que construiu um templo e um altar para ele. Para piorar a situação, Acabe se casou com Jezabel, uma mulher totalmente pagã e grande admiradora da idolatria, inclusive de Baal. Todas estas coisas despertaram a ira de Adonai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então o Altíssimo enviou o profeta Elias até Acabe, para lhe proferir as seguintes palavras: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Quando o período de extrema seca chegou, o rei e os israelitas ficaram aflitos, pois a fome e a sede predominavam sobre eles. Deus havia ordenado a Elias, para que ele se retirasse dali, e fosse até a torrente de Querite, próximo ao Jordão, onde o profeta seria alimentado por corvos, e beberia da água da torrente. Toda manhã e tarde, os corvos lhe traziam pão e carne. Mas certo tempo depois, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Ao fim dos 3 anos profetizados, Israel já não suportava mais tamanho sofrimento, por isso Deus enviou Elias, novamente até Acabe. O profeta propôs um desafio ao rei, dizendo para que ele ajuntasse todo Israel no Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo, os quais comiam à mesa de Jezabel. Pois Israel veria com seus próprios olhos quem era o Deus autêntico, Adonai ou Baal. Elias continuou dizendo que, ao ser invocado, o verdadeiro Deus deveria responder com fogo, lançado do céu sobre o altar. Após Acabe fazer tudo o que Elias lhe disse, os profetas de Baal invocaram de manhã até à tarde o seu Deus, entretanto, não houve nenhuma resposta. Ao ver toda a tolice efetuada por eles, Elias começou a zombar dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Os profetas de Baal gritavam e cortavam-se, porém não houve nenhuma voz ou sinal. Então Elias chamou o povo, montou o altar de Adonai, com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e ainda jogou 4 jarros de água sobre ele e a lenha, algo que foi feito 3 vezes. À tarde, Elias invocou o nome do Altíssimo, e então caiu fogo do céu, e consumiu todo o altar, as pedras e o solo. Ao presenciar este grande acontecimento, o povo de Israel prostrou-se com o rosto em terra e adorou Adonai, o único Deus. Elias mandou prender todos os profetas de Baal. Eles foram perseguidos e trazidos até o ribeiro de Quizon, onde foram mortos. Depois disso, Elias subiu ao topo do Monte Carmelo e ajoelhou-se perante o Altíssimo. Em pouco tempo, os céus escureceram, e houve vento e muita chuva. Estes relatos bíblicos podem ser vistos detalhadamente nos capítulos de 1 Reis 17 e 18. Esta lição deixada pelo Altíssimo mostra que a idolatria é uma grande ilusão, como também uma grande ofensa a Deus. De maneira que todos os seguidores de falsos deuses
e veneradores de imagens, sofrerão as consequências de seus atos, pois viraram as costas para o Deus vivo, e abraçaram a mentira. Mesmo após as inúmeras lições e advertências, o povo de Israel e de Judá continuou se desviando do caminho do Altíssimo, e adoraram Baal, que estava associado ao Deus Sol, e a Moloque. Os seguidores de Moloque assassinavam cruelmente crianças, em honra ao seu nome. Eles clamavam em altas vozes, e tocavam tambores durante os rituais de sacrifício, para cobrir os gritos dos pobres seres inocentes, enquanto eram queimados vivos. Por conta dessas atitudes perversas, fica fácil de entender por que Baalbec, a Heliópolis dos romanos, ou Cidade do Sol, era tão corrupta, e carregava o nome de Baal em seu título, pois em volta desse falso deus, havia somente abominações.